Mona Lisa é uma pintura de Leonardo da Vinci e provavelmente o trabalho mais famoso desse artista. Atualmente é parte do acervo do Museu do Louvre em Paris e hoje vamos te contar algumas curiosidades sobre esse objeto histórico. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê um like, compartilhe o vídeo e vamos embora. Mona Lisa é um quadro que foi pintado por Leonardo da Vinci, artista renascentista no começo do século XVI. A pintura, que traz uma mulher em perfil com um olhar sereno e um sorriso tímido, é uma das obras de arte mais conhecidas da arte ocidental. Acredita-se que Da Vinci tenha trabalhado nesta obra entre 1503 e 1506 e que o quadro retrata Lisa del Giocondo, esposa de um rico comerciante florentino. Leonardo da Vinci vendeu essa pintura para um rei francês no século XVI por uma quantia considerável e ela esteve guardada em diferentes locais na França. Atualmente é parte do acervo do Museu do Louvre, atraindo a visita de milhões de pessoas todos os anos. A Mona Lisa é muito provavelmente a obra de arte mais famosa da história ocidental, atraindo uma multidão que desejava visualizar a obra de perto e tirar uma foto dessa pintura. O autor dessa pintura foi o italiano Leonardo da Vinci, um dos grandes intelectuais do Renascimento. A obra de Da Vinci fica exposta no Museu do Louvre, localizado em Paris, na França. O sucesso dessa obra é tão grande que esse museu recebe anualmente milhões de pessoas. Em 2019, antes da pandemia da Covid, o museu recebeu quase 10 milhões de visitas no ano. Em 2021, esse número se reduziu drasticamente e o museu foi visitado por quase 3 milhões de pessoas. Muitas dessas pessoas vão ao museu atraídos pela Mona Lisa. Os historiadores afirmam que a pintura foi produzida por Leonardo da Vinci entre os anos de 1503 e 1506 em Florença, mas ela seguiu fazendo pequenos retoques na obra até por volta de 1517. O quadro apresenta uma mulher de perfil que está em uma pose com braços apoiados. Essa mulher apresenta também um olhar sereno e um sorriso tímido. Ao fundo, a paisagem traz montanhas, cujos cumes possuem neve, uma estrada e algo que parece ser um rio ou um lago. O nome mais popular dessa pintura é mesmo Mona Lisa, mas também há um nome alternativo, a Gioconda ou La Gioconda no italiano e La Joconde no francês. A pintura em si tem dimensões normais, 77 centímetros de altura por 53 centímetros de largura, e foi levada para a França por Da Vinci quando ele se mudou para esse país. Essa mudança se explica porque o artista renascentista foi contratado para trabalhar na corte francesa. Lá ele vendeu a pintura para Francisco I, rei da França, entre os anos de 1515 e 1547. Acredita-se que o rei francês tenha pagado cerca de 4.000 talheres de ouro, uma quantia bastante elevada. Uma vez estabelecida na França, a Mona Lisa foi guardada em diferentes locais. Primeiramente, a obra foi guardada no castelo de Fontainebleau. Depois, foi colocada no Palácio de Versalhes. Ficou também um período curto no Palácio de Tulherías e finalmente foi exposto no Museu do Louvre. Mas afinal de contas, quem foi a Mona Lisa na vida real? A identidade da mulher presente na pintura é um dos assuntos que movem aqueles que estudam e estudaram essa obra. A versão mais popular é que aponta que a mulher na pintura era Lisa del Giocondo. Essa teoria se escora no relato de um biógrafo de Da Vinci do século XVI. Esse biógrafo foi Giorgio Vasari, e ele escreveu que a mulher na obra era Lisa del Giocondo, esposa de Francesco del Giocondo, um comerciante muito rico de Florença que trabalhava com a venda de seda. Eles seriam vizinhos de Da Vinci e teriam encomendado a obra como celebração pelo nascimento do segundo filho do casal.
O nome na obra, inclusive, é uma referência a esta mulher, uma vez que Mona vem de Madonna, palavra do italiano usado para referir-se de maneira formal e educada a uma mulher. Lisa é o nome da mulher mencionada acima, portanto, Mona Lisa. O nome alternativo da pintura também seria uma referência a ela, já que ela era conhecida como Lisa del Giocondo. As outras teorias que tratam sobre a personalidade da mulher na pintura de Da Vinci dizem que ela poderia ser um autorretrato de Da Vinci, mas como ele usando roupas femininas. A terceira hipótese fala que a mulher na pintura seria Isabel de Aragão, duquesa de Milão, a qual ficou conhecida por financiar artistas no período renascentista, incluindo o próprio Da Vinci. Até o começo do século XX, a Mona Lisa não era uma pintura muito famosa e atraía pouca atenção na exposição do Louvre. Um acontecimento marcou a trajetória desta obra: a pintura foi roubada do Louvre em 21 de agosto de 1919. A equipe de segurança só notou o desaparecimento da obra mais de 24 horas depois de seu sumiço. O caso gerou uma enorme repercussão e as investigações da polícia levaram a polícia a suspeitar do poeta Guillaume Apollinaire. O poeta chegou a ser preso e foi mantido na cadeia por uma semana, até que foi solto, porque foi concluído que ele não teve envolvimento com o crime. O depoimento do poeta levou a polícia também a convocar Pablo Picasso para um interrogatório. A polícia também não encontrou provas que incriminassem Picasso e as investigações seguiram inconclusivas durante um longo período. Em 1913, a polícia italiana recebeu uma denúncia de que alguém estava tentando vender clandestinamente o quadro de Da Vinci. A denúncia levou a polícia a descobrir que o ladrão de Mona Lisa havia sido Vincenzo Perugia. Esse homem era um italiano que já tinha trabalhado no Louvre e teria agido movido por um sentimento nacionalista. Ele alegou que Mona Lisa deveria pertencer ao país de origem da obra, a Itália, e por isso decidiu roubá-la. Perugia ficou mais ou menos um ano preso e em 1914 a Mona Lisa foi reintegrada ao acervo do Louvre. A repercussão do caso deu fama internacional para a pintura de Da Vinci. E aí, você sabia dessas curiosidades sobre o quadro de Mona Lisa? Deixa aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.